Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje, dois convidados para lá de especiais, Rabu Gonzalez, André Arteche. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço, estar em boa companhia. Começando a semana, né? Bueníssima companhia. A gente até, o podcast já começa nos bastidores, mas assim, aqui também é uma oportunidade de eu conhecer a história de vocês mais, vocês falarem mais. Qual foi eu quero saber assim, a primeira lembrança da arte na vida de vocês? Nossa, para mim é muito cedo mesmo. Eu comecei criança, assim, já me expressando, tanto do ponto de como ator, já com 3, 4 anos, e a música também, né? Eu comecei a tocar piano ainda, eu não sabia nem ler ainda, comecei com 5 para 6 anos já querendo tocar piano, então, assim, para mim faz parte da minha essência. Não sei o Rabu como é que foi, assim, mas eu não me enxergo sem estar no meio da arte, assim. A minha foi o ambiente mesmo, assim, de família, porque meu pai, minha mãe, dependente da gente a gente não era rico nem nada, mas era uma família que, pô, meu pai começava de manhã botando música clássica, terminava na Alcione, minha mãe também sempre gostou de música, de arte, então foi um incentivo que, tipo, desde que eu me lembro, meu pai sempre trouxe quadrinhos, sempre incentivou a ler jornal e tal. E quando entrou na escola, assim, que acho que foi o pan, assim, de tanto gostar de escrever, por entrar mesmo no fantasia lúdica, como desenhar. Então, acho que o meu começo mesmo foi resultado do ambiente mesmo que eu fui criado. Então, a música foi sempre o início de vocês dois, assim, né? E referência familiar, referência do ambiente. Se vocês ouviam rádio também, tinha essa coisa de ficar... A rádio trazia isso, né? De você ter uma novidade. Como é que é hoje que a gente tem a rede social ali, que a pessoa já digita, que às vezes recebe... O algoritmo manda só o que a gente gosta. Como é que a gente descobre coisas novas hoje em dia para vocês, assim? A gente estava até falando sobre isso, né, Rabu? Assim, eu acho que hoje em dia tem uma gama praticamente infinita, né, de possibilidades. Milhares de aplicativos, né, com artistas colocando ali os seus artistas que estão começando, né, os seus álbuns, os seus singles, né. E então acho que na verdade a possibilidade que a gente tem hoje é garimpar mesmo, né, é descobrir, né, novos talentos, né. Inclusive é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, é chegar ali e colocar música brasileira, aí aparecem umas pessoas que eu nem sei, daqui a pouco você olha ali, é genial o que o cara tá produzindo, né. Sim, e assim, né, a gente está entrando e falando agora até romanticamente, né, porque a gente viveu a coisa romântica de... O rádio, por exemplo, putz, o rádio para mim era tudo, assim, era o portal da felicidade, da dor de cotovelo, era tudo, e do jeito que chegava a informação, né. Tem um lado bom, tem um lado assim, perigoso, que a gente às vezes condicionava as informações, né, você não tinha muito o que debater. Mas o que a gente vive hoje é como se fosse um baú que eu via lá no futuro, porque, né, ainda mais na parte de audiovisual, a gente via o que passava na sessão da tarde. Aí começou o lance da locadora, de você escolher, mas sempre era muito segmentado para o mercado americano e tal. Igual ele falou, hoje, cara, hoje eu tô na vibe, por exemplo, vou ver só o cinema coreano agora, uma coisa que me interessava. Vou ver o cinema nórdico. E você fala, putz, como é que a gente perde coisas muito maravilhosas no mundo porque você, né, só tinha uma janela. Agora abriu essa janela que não tem limite. Para mim, pessoalmente, é a minha escola, é onde eu estudo, é onde eu vejo, onde eu me divirto muito, assim. Eu peguei no rádio ainda, você gravava, né? Sim. Botava a fita e tocava. Eu ouvia criança, né? Então eu ouvia pagode e tal, adorava. Minha adolescência eu ouvi muito pagode. E gosto até hoje, acho que tem pagodes lindos. Né? E letras bonitas, cara. Você pega um pagode bem tocado assim, tal, no violão ou no cavaco, pô, aquilo ali às vezes é sensacional, uma sofrência. Né? A gente começou, foi o início da sofrência, ali tem ótimas sofrências. Né? E a gente, não sei o Rabu, mas eu gravava, aí ficava a rádio, né? Esperava o locutor parar de falar para poder gravar, né? E eu acho que a sofrência também ajudava nós, pelo menos homem masculino com sensibilidade, lidar melhor com, por exemplo, né, com término e tal. Hoje em dia, o cara, tipo, terminou, ele acha que é posse, tem que bater, tem essas coisas horríveis.
Eu não, terminou, alguém não queria, ainda mais meus milhões de amores platônicos, eu resolvia no rádio, velho. Ouvindo ali ou no disco, né? E tinha assim mesmo, às vezes fazia fitinha pra tocar na festa assim, e pá, daqui a pouco entrava o locutor que eu não conseguia. Tinha isso, né? Porque no finalzinho da música ele entrava anunciando o prefixo da rádio. Aí tinha uns assobios, né? Não sei o que, não sei o que. A vinheta. Cara, isso é muito bom. Então, olha como é que era uma dificuldade também. Era um trabalho. Era uma construção artesanal para você construir a sua fitinha. E tu valorizava mais, né? Isso, né? Rebobinava na caneta, né? E ficava. A molecada que tá assistindo aí, você não tem ideia do que é isso. Mas você pegava a fita, ouvia e rebobinava na caneta, botava, play. Então, Rabu, dali ouvindo música, ouvindo na rádio, como é que foi então dar esse passo para você começar a construir, fazer a sua arte? Então, né, existe a música, existe o audiovisual que eu trabalho hoje, mas ele também, como ator, de repente passava isso um pouco na sua cabeça, assim, que era... A minha cabeça sempre foi muito lúdica, então a música, para mim, sempre foi trilha sonora. Então, qualquer situação que eu estava, eu achava que aquilo merecia uma música na minha cabeça. Eu, às vezes, me enquadrava como se estivesse sendo filmado. Tipo assim, tinha aquela coisa na minha vida, tipo, tem câmeras por aí. Então, assim, nesse momento aqui eu viria. Então, eu andava sempre com um Walkman e tal. A música, como eu disse, foi né, através da família e tal. Aí começou, tive bandas, fui um dos primeiros a ter banda na minha cidade, que eu sou de Volta Redonda. E desde o começo a gente, não aceitava tocar cover, eu achava que tinha que escrever as doideiras que eu tinha, tem mesmo que a gente tocasse de qualquer forma. E durante o período, foi um plano juvenil, mas assim, a música me colocaria dentro do jogo, do mercado, que eu vim de Volta Redonda sozinho, com cara e coragem, numa época, porra, de um boom, né? Porque até então as bandas principais brasileiras todas eram dos anos 80 e geralmente eram bandas de pessoas de classe alta e tal. Pulou ali para os anos 90, começou a vir Plant, começou o underground a produzir. Então era um momento de efervescência. Então eu vinha para cá, era fanzinho, trocava. Então eu nunca tive assim aquele plano de eu quero ser um astro da música, mas eu sabia que a música ia colocar na cena. E qualquer coisa que eu fizesse, por exemplo, que eu sempre amei, sempre fui louco por videoclipe, assim, pra você ter uma ideia, a parede da minha casa era toda colada sobre isso, aí eu falo assim, vou trabalhar com esse cara, vou trabalhar com esse cara. E legal que muitos eu consegui mesmo. Então, quando eu aposentei, assim, a banda, assim, e foi essa transição, que tava começando a vir essas câmeras mais tecnológicas e tal. Falava, vou começar a fazer, experimentar. E como eu tinha muito amigo daquela geração que já estava acontecendo, eles viraram o que eu falo de cobaia de luxo. Se eu for ver os primeiros clipes lá, eu tenho Felipe Ret, eu tenho uma galera que eu já conhecia já há um tempo. E, na verdade, o videoclipe, além de eu gostar muito, era uma forma de eu ter a minha própria escola de cinema fora do âmbito normal, assim. Não que, eu recomendo para todo mundo que estude cinema, que faça tudo que puder, né, didaticamente. Mas foi uma escolha minha, assim, tipo, eu quero aprender isso na vida, no mundo. E hoje eu sinto que faz um pouco de diferença. Até o meu conhecimento musical faz diferença para o que eu aplico. Então, assim, a música é algo que é 50-50 para mim, assim. Eu trabalho com videoclipe porque tem música, eu elaboro cenas de roteiro, já penso na música. Então, é algo muito, muito ligado, assim, que acompanhou até agora e que tem dado certo. Muito bom. E o André, né? Você nessa construção de ator também, né? A música também ajuda nessa preparação do personagem. Tinha isso também com você? Porque, na verdade, acho que ator é partitura de movimento e é partitura musical, né? Tanto é que o maior estudioso sobre a arte da interpretação desenvolveu o termo da partitura psicofísica, né? Então tá muito conectado, né? É música, né, o tempo todo. E tirando isso, a parte prática mesmo para mim, então assim, eu desde o início venho fazendo na minha carreira musicais também, né? E quando eu comecei a escrever e dirigir, eu percebi que isso fazia toda a diferença. Esse gosto pela música, inclusive na hora de você elaborar, por exemplo, um roteiro de um videoclipe, você consegue ser mais preciso se você tem
um domínio musical maior, porque é como se você conseguisse dominar as transições com mais habilidade, né? Você consegue reduzir tempos que ficariam mais extensos. Se você tem conhecimento musical, você fala, pô, isso aqui não precisa desse texto enorme. Entra uma pausa, ou entra um piano, ou entra uma guitarra e já faz essa transição. Né, junto com o conhecimento da técnica da edição cinematográfica, né, e mais o conhecimento sobre o ator. Então, a música para mim ela é muito foi, e será muito importante. E quando eu comecei a escrever e dirigir, assim, eu falei, pô, agora é a hora de também colocar a música nas minhas ideias, né? Então, dificilmente eu faço alguma coisa que eu estou escrevendo sem também... Por exemplo, tem uma peça que eu escrevi que se passa no sertão da Bahia, né? Então eu estudei muito para fazer aquilo, porque eu sou gaúcho e tal, né? Tive algumas pessoas, alguns parceiros. Essa peça está virando agora uma quadrilha de São João, no interior de Alagoas. Uma coisa linda, assim, um projeto lindo, o cara me mandou. Essa peça eu fiz a trilha também. E foi fundamental para mim, né? Então, assim, é o tempo todo, sabe? Eu não sei pro Rabu, assim, mas acho que os diretores, e eu já conversei com alguns diretores musicais que falam isso, cara, quando você vai trabalhar com um diretor que gosta de música, não precisa nem entender, mas gosta, é outra abordagem. Eu acho que um dos grandes marcos assim do Tarantino é isso, dele ser um garipador assim, né? E eu não sei se a Marvel vê às vezes no YouTube, quando você pega uma cena clássica e troca a música, né? É outra ideia, é outra intenção. Então, é igual ele falou, é o lance do ritmo. Eu lembro que um clipe que eu tava fazendo, assim, que eu tava contando na cabeça, assim, que era... Tava filmando normal, mas seria para uma câmera lenta e tal. Você sabia mais ou menos o tempo da coisa. E eu lembro nesse clipe, é muito engraçado que tem uma cena que o menino sobe assim a favela, que era um clipe do Ed Rock, o Seu Jorge. Aí um cara olha para ele assim, e aí eu fui mostrar né, o clipe pronto pro contratante. Aí ele, mas como é que vai saber que esse cara que olhou aqui é o policial? Falei, pô, ele tem que vir até o final para entender, entendeu? Porque a gente também está vivendo uma geração que está muito coisas mastigadas, aí perde o espaço de você ter a interpretação, né? É como, tipo, né? Vamos dar um exemplo prático, assim, David Lynch, você não pode ver um filme dele achando... Puxa, você tem que saber que é um sonho, você tem que saber... E eu acho que a música também às vezes, muito te leva. Meu pai tinha muito disco de trilha sonora, então, de bang bang, de filmes clássicos, e hoje, pô, eu ouço assim, e eu fiz um paralelo que, assim, eu acho que, por exemplo, a música, principalmente a música erudita, é como se ela fosse um trilha de cinema antes do cinema existir. Mas a sua cabeça cria as imagens. Você ouve né, Wagner lá, Cavalgadas da Valquíria, todo mundo, você não fala com ninguém, você imagina a tempestade. Tem caipira, você não precisa nem ouvir falar que é sobre um trem, você sente o movimento. Então, acho que a cabeça da gente já é o nosso próprio cinema. E nós, como diretores e roteiristas, às vezes, a gente, no máximo, tenta codificar junto com aquilo. Assim. E também acho que é bacana falar sobre a liberdade no estudo da música, que o Rabu falou também sobre a liberdade no estudo do cinema, né? E eu concordo muito, assim, como é importante. Eu comecei a estudar piano clássico, né, criança, mas pela criatividade, com 13 anos, assim, minha professora... ela entendeu que se eu ficasse preso, talvez eu largasse a música. E aí, o que ela começou a fazer para mim? Ela começou a me dar músicas Chopin, não sei quem, para eu fazer arranjos. Em cima do tema, né? Então, você pegava um noturno ali, um não sei o quê, e dali desenvolvia. E aí, eu nunca parei de tocar. Né? Então, eu segui tocando até hoje, sigo tocando até hoje, né? Então, assim, a importância do mestre, do professor, de perceber também qual a característica. Esse aluno aqui, essa pessoa que gosta de música, ele é um reprodutor ou ele é um reprodutor criador? Né? É o que o Rabu falou, tipo, a desobediência é necessária à criatividade. Né? Então, assim, acho que é importante isso também, né, para os pais, para as pessoas, para os professores, de perceber o aluno, né? Como é que esse aluno vai interagir com a música também, né? Gente, eu tenho que agradecer. Ele falou sobre formação musical. Também tive um projeto em Volta Redonda muito lindo, chama Professor Nicolau, que é um projeto com várias escolas primárias públicas que começa eu comecei tocando banda de fanfarra, depois passei para trompete, e aí você chega até a banda sinfônica, onde eu e meu irmão chegamos. Já toquei Cecília Meirelles, já toquei Faculdade de Música,
Tem um LP gravado, porque eu não sei onde está mais, mas eu era do coral. Aquela Cecília Meirelles, aquela sala ali. Nossa, que você entra, é um impacto, assim. Então, assim, eu tive essa formação musical também, que é importante, mas é igual ele falou, é misturar com essa busca sua. Com a busca, né? E essa questão da criatividade, né? É muito interessante que também a conexão, desde o início do seu trabalho, falando assim dos primeiros trabalhos no cinema que você fez, também era muito musical. Houve uma vez Dois Verões, ele é uma coisa jovem com muita música, né? Não, e eu já fiz, assim, eu toquei piano em acho que 60% dos filmes que eu fiz, dava um jeito de botar. Assim, a gente sempre toca piano, às vezes botava uma cena para ter isso. Cara, é difícil fazer um personagem que não toca alguma coisa, impressionante isso. Ou ele toca piano, ou ele toca violão, ou tal, isso aqui. Sempre, né? Porque eu acho que também os diretores gostam de aproveitar também, é natural isso, né? E o Jorge Furtado fala sobre o cinema também, olha, se você não tem muito dinheiro para fazer um filme, invista na trilha. Cara, é muito louco isso, tipo, o André também é meu xará, se ele não sabe. Quando houve uma vez Dois Verões, pô, já era fã do Furtado, assim. E acho que foi quase... Ele produziu quase perto do Homem que Copiava. Homem que Copiava. Foi uma graninha. Foi. Eu fui no cinema, falei, putz. E é muito louco, né? Que ele é mais um exemplo de coisas que acontecem na minha vida, que dá a volta. Eu tô aqui agora com um filme que, pô, adorei pra caramba, tipo assim. Eu acho que era obrigatório em toda a sessão da tarde naquela época, assim. E isso também são coisas que a música, ela é muito socialista, né? Ela é muito... Se você vai ali na Lapa, ali, que é um dos lugares que eu mais gosto, desde que eu vim pro Rio, é o cara punk conversando com o cara do clássico conversando. Então, tipo assim, é um exemplo muito perto da gente de como uma sociedade pode viver melhor, entendeu? É lógico que sempre vai ter aquela coisa o hater do outro, até que se mostre de uma forma. Por exemplo, se você botar a orquestra sinfônica toda vez que tocar de graça, lota. Então, tipo, o povo quer ter contato mesmo, porque é música. Da mesma forma que tem, né, sei lá, vou colocar o Sepultura, né, foi uma das bandas mais famosas do mundo brasileiro, sendo que muita gente achava que isso ia vir de outras fontes. Então, eu acho que isso é muito gostoso, assim, a música é democrática. E o audiovisual junto com ela, então, é uma coisa que se propõe uma terceira, que é o que a gente meio que vive, assim, né? É verdade. E essa estética dos seus trabalhos no audiovisual, no clipe, esse que você citou do Seu Jorge, o Ed Rock, tem ali pra mim, no início, parece uma coisa meio thriller. Não sei se teve uma coisa Tarantino, começa preto e branco, não sei, porque assim, muito... E tem isso também, você faz um desse e tem o estilo totalmente diferente do Xamã, que é o Catuaba com humor. Como é que é essa busca? Quando meio que comecei a ser levado a sério a fazer o videoclipe, que era o momento realmente se deu homenagear o cinema. Tipo, se você for ver Quem Me Dá Espaço, 90. Esse para você, que você falou, Seu Jorge, que preto e branco termina colorido, foi a técnica do Mágico de Oz, né? Nos anos 40, 30, não sei. Que ele queria mostrar o impacto quando entrasse lá naquela época, então se começasse preto e branco. Então, tinha isso. O começo ali, eu não digo nem thriller, mas eu me inspirei muito no GTA. Eles estão ali em cima, a coisa meio LA e tal, mas era como se estivesse observando a favela, aquela coisa de vigília, assim. E do Xamã, poxa, as pessoas riam muito, porque, tipo assim, o André de repente deve ser assim, eu sou muito eclético, eu gostava muito daqueles filmes de Kung Fu, de faroeste, sei lá, Godard, essas coisas todas. E quando eu tive a oportunidade, o cara falou, não, na época eu tinha mais conhecido e praticamente o Xamã estava começando, e eu estava meio que ajudando ele a ir para algum caminho. Então, essa primeira gravadora, não, traz ele para cá, pô, temos 2 clipes para fazer aí. O que você precisa? Aí eu mandei uma lista, mas só que umas eu meio zoei, falei que era uma roupa do Power Ranger e coisa. Cheguei lá, o cara tinha... Beleza. E aquele lá é simplesmente a minha homenagem a esses filmes de Kung Fu dos anos... Aí passava na Bandeirantes ali, que os caras voavam e tal. Lógico, dentro do limite do orçamento. Mas foi... E acontecem umas coisas bem legais, assim. Por exemplo, teve o primeiro clipe mesmo que eu fiz do Xamã.
Tem referências ali, por exemplo, de filmes que de repente ele foi ver só 5 anos depois, como O Ódio Francês. Mas às vezes eu nem tento naquele momento negociar, porque eu sei que se eu conseguir executar, eu estou pensando não só de fazer o clipe, mas como a imagem do artista pode ficar com aquelas referências. Tanto é que logo após vem alguém comentando e passa, mesmo que naquele momento não tenha visto aquele filme, que ele está dentro daquele, inserido naquele artista que vê tudo. Um exemplo, eu fiz um do Johnny, e ele o Johnny é todo nervosão, nem maquiagem o cara gostava de botar. Aí quando eu vi, eu falei, você tem que botar terno, toma isso aqui, bibibi, terminou o clipe. O nome da música era Negro, e eu tava correndo porque 5 dias depois ia ter o Dia da Consciência Negra. Aí saiu aquilo, fomos para Terceiro, em alta YouTube, para depois ele ver que eu fiz uma homenagem várias vezes ali ao Malcolm X, que é aquela cena da janela e tal. Aí ele, aí ele foi lá, procurou saber. Então, às vezes, eu gosto de fazer o clipe que não se desperdiça, assim, né? Que a pessoa queira ver novamente, que é uma referência ali, acenda a cabeça de outras pessoas. Então, eu acho muito importante isso, assim, não só... nada contra também você fazer um clipe cantando pra câmera, isso recurso é um momento, assim, mas quando eu tenho oportunidade, eu quero homenagear filmes, assim. Então, tipo, até esse, né, qual é o nosso diretor francês que morreu recentemente? Renoir. Não, Godard. Godard. E, tipo, tem o filme dele que eu acho que agora no enterro, que acho que descobriram que eu tinha feito uma referência num clipe do Xamã, do primeiro dele. Então, tipo, não nada forçado, a pessoa, mas quando de repente vem alguém e fala, poxa, aquilo que é, pô, legal, o que você entendeu, o que você viu mais? Não entregar, às vezes, né, de mão beijada, porque ainda mais a gente que gosta de cinema, assim, a gente não eu acho que um filme é a visão de cada pessoa, lógico, tipo, né, eu vou ver um filme, eu vou puxar isso, eu vou puxar aquilo. Então eu queria muito que o clipe também tivesse isso, assim. Lógico que a música é a coisa principal, o artista é a coisa principal, mas no meu caso, quando eu consumo alguma coisa, vou te dar um exemplo muito básico, um artista recente que eu gosto muito, que é o Kendrick Lamar, todo clipe que você vê é uma aula, velho, você fica, que isso, o que ele quis dizer com isso? Então, é o meu caminho, é onde me sinto confortável, assim, eu manejar os clipes e deixar alguma coisa ali pra galera dar uma pensada. E tem muito alcance, assim também, André, você também fez trabalhos, assim, na televisão também muito populares, de alcance incríveis, assim, e eu fico imaginando como é que é lidar com esse processo, né, assim, que você tá ali exercendo a sua arte, aquele menino começou estudando piano, ali, e de repente fazendo um trabalho também de alcance nacionais, como é que era isso para você? Foi uma mudança na minha vida, assim, né? Mas a minha carreira meio que se divide em alguns pontos, né? Com 18 anos eu vim para o Rio, né? E cheguei aqui meio sem conhecer ninguém, assim, e tal. Mas eu tinha feito o Houve Uma Vez, Dois Verões, então eu tinha um cartão de visitas, assim, não era zero, né? Aí eu fiquei amigo de algumas pessoas aqui muito legais, todas envolvidas com música. Eu toquei aqui numa banda. Eu toquei com o Zé Brito. Com o Zé Brito? Sensacional. Eu era tecladista do Zé, cara. Então você devia estar naquele show do Fundição Histórico. Não, o DVD do Saliva meu já tinha saído. Já tinha saído, né? Eu já tinha saído, mas eu fiz toda a temporada. Então, assim, eu sou muito amigo do André Moraes, né? Que era o produtor musical e o grande trilheiro, trilheiro do Lisbelo Prisioneiro, do meu tio Maton Cara, né, parceiro do Guel Arraes, João Falcão, meu amigo, foi ali que eu conheci a Tatá, né? Tatá Alves, uma produtora querida, linda, gata e talentosa. E aí ali eu comecei no Rio de Janeiro a me locomover, assim, né? Assim, o Rabu também que veio de fora, assim, né? Acho que sabe como é difícil, né? Chegar, mas eu já tinha pelo menos alguns contatos. E toquei numa banda aqui durante algum tempo, né? E aí com 21 para 22 anos eu comecei a já fazer televisão. E aí deu uma mudada, né? Depois, um pouco mais tarde, eu percebi aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Eu percebi que eu queria também expor as minhas ideias, não só fazer uma coisa que é belíssima, que é você pegar a ideia de alguém e transpor na sua carne ali, que o ator faz, né? Então, eu sou ator, sempre serei, né? Nunca vou deixar, mas eu comecei também a me interessar em refletir mais. Acho que o Rabu, né, passa por isso, né? Isso que ele falou em relação aos videoclipes, olha, aqui eu vou tentar deixar a minha identidade. O principal é a música, mas eu também quero... Né, é louca coisa simbólica, assim, né, que ele fala em termos da câmera, né, que a câmera de cima estava representando a visão
da favela, é como se o espectador estivesse conhecendo, né, aquele ambiente, assim, se aproximando, né? Então, a partir daí, desde então, com 28 para 29 anos, eu comecei a escrever profissionalmente. E aí, como minha carreira deu uma mudada, assim, eu já tinha feito televisão e esses personagens que eu fiz na TV abriram portas para eu conseguir agregar pessoas para desenvolver os meus projetos, né? Então, acho que são momentos da carreira da gente que vão se... O importante é entender esses momentos. Eu vejo que tem algumas pessoas, artistas, que ficam batendo na mesma tecla, assim, sabe? E não entendem alguns processos que acontecem. Eu acho isso um pouco perigoso, porque daí você fica um refém de si mesmo, assim. Então não é abandonar, né? Não é deixar de ser ator e tal, né? E sempre tem tempo para virada, né? Eu passei a vida toda, lógico que eu gostava muito do western, mas passei a vida toda achando que o Clint Eastwood era uma porta, assim, sem alma. Porra, o cara é um dos diretores mais, né, sensíveis e foi fazer bem já numa idade, mas, tipo, ele decidiu e colaborou pro cinema de uma forma, então, né, não tem tempo para isso. Né? Não há. E eu acho bem legal. Assim, geralmente, os meus amigos do meio artístico, principalmente de ator, sempre são envolvidos nessas duas partes, ou três, né? De ter um controle, não só ser a cara de um produto. Nada contra também. Mas eu acho importante, acho que é um momento que a gente tem mais ferramentas também para fazer isso, né? Total. A gente tá falando sobre isso, né? Agora, ainda mais, pô, tem um celular ali, você faz um clipe, cara. Né? Você tem muitas possibilidades, bota um celular e um gimbal, você sai fazendo. Então, assim, é muito importante, né? Essa diversidade, assim, né? Acho que o digital veio para nos ajudar. A gente tá falando sobre como é que era a película, né? Cara, além de ser caríssimo, era infernal, né? Para você fazer qualquer coisa. Enfim, tinha a questão do tempo do rolo. Sim. Hoje em dia você tem essa... O Houve Uma Vez dos Verões foi talvez um dos primeiros filmes brasileiros todos gravados em digital. A gente olha as fotos da câmera, cara. Hoje em dia nem para gravar piquenique você grava a câmera. Assim. O Jorge ele fala, olha, um celular hoje em dia tem uma câmera muito melhor do que a gente fez o Houve. Mas quem fez a fotografia também? Era o Alex Hernambi. Puxou bem. Que é um... a trilha era do... A trilha Léo Enquim, do Papas da Língua. Qual a outra que foi do... Do meu tio Matom, do Homem Copiável, eu acho que foi... Eu acho que foi Léo Enquim também. Como é que é o nome da... Porque virou um puta de... compositor que era da banda do... Acho que ele era do Repicantes, talvez? O Gerbasi. O Gerbasi diretor. Diretor, exatamente. Isso mesmo, Gerbasi. Que é mais um exemplo do que a gente está falando. Diretor de cinema e vocalista dos Replicantes, né? Ele não surfa nada. Muito bom, sensacional. E eu fico imaginando que esse trabalho seu também passa nesses trabalhos mais recentes que você faz agora, preparação também de elenco. Isso, Porque acabou... outra coisa que revolucionou, assim, a partir da pandemia, o meio digital pro ator via internet. Né? Então, assim, hoje em dia eu tenho uma companhia de teatro online, cara. Como é que é isso? Cara, tem pessoas do Brasil inteiro, são 10 pessoas na companhia, eu escrevo e dirijo. Né? A gente se encontra semanalmente para desenvolver o espetáculo que a gente vai apresentar. Então tem pessoas do interior de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, do Brasil todo, cada um na sua casa, fazendo uma peça, né, que a gente está desenvolvendo o conteúdo agora para apresentar em março do ano que vem. A volta da cultura, né? Exatamente. Chegar de novo. Tava meio abandonada, não é? Mas agora estamos aí, né? Então, assim, essa possibilidade que o mundo online chegou pro ator, então, assim, eu faço preparação de atores também pela internet, online, né? Um trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, a liberdade é muito grande, como a gente vem conversando. Eu acho que a partir daí, o critério é fundamental. Às vezes eu vejo que tem uma galera muito jovem que deixa um pouquinho de lado, assim, sabe? As teorias, o livro, sabe? A coisa do livro, da leitura mesmo, assim, sabe? De entender. Eu acho muito importante. Eu sou, assim, acho que a minha característica, talvez, fazendo uma autoanálise, seja a convergência de situações, assim. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é muito importante você estar aberto ao novo, produzindo, descobrindo coisas novas. Cara, o clássico, o erudito, sabe, a teoria, aquilo ali é que vai te sustentar você passar com qualidade por aquilo ali, né? Com certeza. Até, por exemplo, sempre tem, né, rola essas listas, sei lá o que, vamos colocar assim, a Beyoncé passou em números, sei lá mais o que, da Madonna, mas não diminuindo,
Mas os clássicos sempre, igual ele falou, o básico, ele sempre tá aí rodando. Tem músico que vai bater 300 milhões, mas ano que vem você não lembra da Não música do lembra cara. mais, cara. Entendeu? Porque, na verdade, ele foi ali para criar a música do milhão. E, tipo assim, vamos voltar até o exemplo da Madonna. Quando a mulher, pô, imagina nos anos 80 você falar sobre virgindade, você, em outros tempos, quase praticamente sozinha. E é a mesma coisa, né, quando for, né, o início, né, do erudito, que era outro tempo que você tinha que ou escrever para a igreja ou escrever para o rei, mas sempre rolou a galerinha ali da rua que sabia e popularizou, né? Porque eu acho assim, tudo que passa assim, né, independente da criação, mas que passa pelo popular de uma forma tipo, você não me quer aqui, mas eu vou pegar o que você tem aí e vou transformar nisso. E o Brasil é a potência disso, né? Qualquer coisa que você pode chegar aqui. Tava vendo agora, tem uma música que é número 1 agora no mundo, aí tipo, fui ouvir a versão funk. Pô, bem melhor. Entendeu? Então, e por isso até que, isso que ele falou, eu tô preparando agora, não vou nem ser alguém didático, nem prático, tipo, mal eu sei a função da câmera que eu filmo. Mas eu acho que o que falta, o que ele falou, assim, como produzir com o que você tem, com a criatividade, com as referências, entendeu? Às vezes eu tenho uma molecada nova, que todo mundo já chegou os equipamentos. Aí eu fico vendo, tipo... Porque tudo que eu fiz até hoje, lógico que eu gosto, eu não sei se ele tem esse nível de exigência, mas não chegou ainda o 100%. Nunca vai chegar, lógico. Então, às vezes a pessoa fala, porra, aquilo é maneiro que você fez. Não, mas peraí, eu fiz aquilo ali básico. Mas aí eu ligo, não, o básico que eu fiz para eles é uma coisa diferente, porque de repente eles têm uma visão muito ou técnica, muito de referência da referência, mas tipo quase copiando às vezes. Então eu estou preparando um workshop disso, assim, tipo, olha só, tem isso daqui, essa luz aqui mais perto, dá isso daqui. Então com sua câmera aqui você vai ter. Se você for lá de longe, já não é mais a coisa. Então, em vez de fazer de longe, faz coisas que você pode, que tipo assim, né? Você tem que colocar ali tudo dentro do quadrado. Mas existem formas de você botar, parecer que você ou, né, investiu mais, ou apresentou uma outra forma de ser feito que deixa as pessoas com mais vontade de ver. Porque realmente, quando você tem menos, você tem que criar algo que vai disputar com quem gastou milhões, entendeu? E tem uma história muito legal que eu acho que e daí eu conheci, né, o diretor, das grandes referências para mim, que é o Spike Jonze, e estava no auge de ser um dos melhores diretores do mundo. Aí tinha um clipe do Fatboy Slim para fazer, chamou ele. Aí ele, pô, o clipe vai ser assim, que é um clipe clássico, que é um cara na entrada de um shopping ensinando a dançar todo tosco. Aí levaram pra mesa assim, os caras da cara falaram, você tá louco, um dos meus maiores artistas. Os caras bancaram. O clipe ganhou todos os prêmios, viralizou. Porque às vezes tem coisas que nós estamos vendo e às vezes a gente está dentro de um sistema que, né, hoje em dia, às vezes o cara é uma grande corporação que comprou algo relacionado artisticamente, mas nunca teve ali. Então, ele, tipo, como você chega numa mesa de reunião, você tenta explicar algo meio que lúdico, é difícil. Então, às vezes você não faz ali, mas você faz na internet e aquilo viraliza, o cara vai chegar e falar, toma aí, faz do jeito que quiser. Se você... Tem muitos diretores, grandes, por exemplo, diretores de videoclipe mundiais, eles têm essa liberdade, assim, tipo, toma aí, mano, faz, porque os caras sempre tiveram... E eu acho que também, não gosto muito de ficar comparando, Brasil, lá fora, mas alguns lugares onde que eu acho que a arte, ela realmente tem um peso, né, tanto escolar e tudo, eles têm essa coisa de respeitar um pouco mais a liberdade das ideias, né? Tanto é que, tipo assim, né, parece que o plano mundial sempre foi isso, né? Vamos voltar para esse tipo de filme, de cultura. E aí você agora, com a plataforma de stream, você descobre, cara, filme da Islândia, nunca... E você vê, caraca, como isso aqui é tão bom e eu não tenho esse acesso. Então, eu me tornei um ratinho de streamer justamente para tentar esse tempo perdido que a gente tinha só uma forma de consumir, né? A arte, tanto não só no filme, música também, tipo... Tem artistas que eu falei, cara, um dia eu tava ouvindo uma música coreana lá, eu falei, cara, que melodia bonita. E eu não tô falando isso, porque às vezes, né, esse país tem isso, né? Às vezes você fala que tá ouvindo certa cultura, parece que é pra exibir. Não é, gente, é porque realmente é bom e
E acho que uma geração agora que está vindo, eles estão com ouvido menos inglês. Você pode ver que sucessos mundiais estão vindo, né, de todos os lugares, mesmo que seja K-pop, mesmo que seja música árabe. Então acho que está um cenário também muito bom, tanto para o audiovisual como uma música, para você ouvir outras culturas sem que ser ditado por a língua inglesa, assim, né? E muito bacana a gente estar aqui, mas hoje também ia ter um convidado, que é o Sagá, e ele teve que... não pôde vir, porque teve que participar de um processo seletivo de emprego, e ele tem uma dificuldade, ele representa, ele traz uma força de quem tem aquela... de tenta vencer, mas que sofre muito preconceito, dificuldade, uma pessoa que passou pelo sistema prisional para trabalhar de arte, para se ressocializar, para as pessoas darem oportunidade, enfim. Ele vai estar aqui de portas abertas, a gente vai trazer ele aqui em outro momento, mas a gente também tem isso, né, da dificuldade das pessoas conseguirem e do momento que a gente passou, da questão da cultural, né? Como é que vocês enxergam isso? Assim, realmente acho que a pessoa para falar sobre isso é o Sagat, né? Porque é ele que sente, que sabe, né? Mas a história de vida dele é uma história muito bonita, né? Que tem que ser contada. Inclusive, tô aqui por causa dele, né? Por causa do convite da Tatá, que me mostrou uma música do Sagat que é simplesmente linda, que é o Quem Vê Cara Não Vê Coração, né? Que fala sobre isso, né? O título de estudo, né? E aí a gente começou a trabalhar a música, né? Eu gostei muito da música, a gente pensou um arranjo que é um arranjo voltado para... Eu comecei a pensar de acordo com as minhas possibilidades. Então a gente colocou numa música de rap violino, piano. Eu tive a felicidade de tocar o piano ali, né? Colocamos uma criança, que é a filha da Tatá, fazendo um vocalize, né? Então tá um arranjo de rap que a gente está produzindo, mas assim, com as minhas características, que eu acho que é o que enriquece, né? E aí agora a gente está começando a pensar o clipe. Acho que temos aqui um especialista que pode estar junto com a gente, nos ajudando, auxiliando, ou até mais que isso, né? Mas eu acho que o Sagat tem uma história que merece e deve ser contada, por ser um cara que, pela arte, né, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu fazer da vida dele uma vida que floresce, né? Mas não é fácil, porque o sistema vai te oprimindo, vai te colocando para baixo, sempre vai tentando te puxar para a periferia, né? É engraçado que nesse momento eu tenho um outro amigo que é rapper, que está preso, parar ali numa blitz, que já cumpriu o que ele tinha que cumprir, mas fica marcado, né? E assim, eu falando como, não mais jovem, mas um brasileiro, negro, com as perspectivas muitas vezes contrárias, e a gente acabou sentindo muito mais isso nesses últimos 4 anos, eu consigo entender, e é muito engraçado assim, né? Porque sempre que a gente fala nesse assunto, a gente acaba referindo a pessoa nessa situação como um vencedor, sendo que, né, se as coisas fossem iguais para cada um, esse termo vencedor talvez não teria esse peso. Então, por exemplo, o rap que eu tenho, eu vim de uma geração um pouco atrás que tinha muita gente boa escrevendo, compondo, e tinha uma forma mais lúdica de ver, e como o entorno, porque você, né, o músico, ele vai, ainda mais o negro periférico, ele vai até onde ele pode, que é a sua criação. A partir daí tem um sistema que ele não é inserido, né? Ele não é o produtor, ele não é... Se você for ver, por exemplo, como a música negra é muito forte nos Estados Unidos, apesar de, sei lá, 13% ser negro, toda vez que você vê uma comitiva de um artista entrando no estúdio, o diretor, o produtor, tudo que ele trouxe da própria cultura. Porque ele entende que, pô, a única pessoa que pode proteger... E às vezes, tipo, não é que eu exalte os bilionários, não é isso. Mas, por exemplo, se hoje tem um Jay-Z que teve uma vez que ele pediu um apoio de uma marca de champanhe famosa, e eles esnobaram, ele foi lá depois comprou, entendeu? Porque eles não estavam entendendo que a cultura que estava sendo criada naquela geração é a que ia editar as próximas. Então, tipo, e quando você tem a marca que fica na sua pele, que é ter passado por sistema prisional, é algo que, tipo, você tem que acordar do zero todo dia, porque alguém vai puxar aquela sua ferida. Então, já não é fácil sem ela.
Mas talvez a arte seja um dos poucos lugares. Porque às vezes é uma coisa às vezes que um lado me irrita, mas o outro lado é um caminho que realmente faz a mudança. Que é tipo a comunidade, vamos dar tambor para todo mundo. Porque a arte ali depende dele. Não é com um menino da favela que quer ser cientista, entendeu? Então, já é uma força contrária a gente. Entrando para outro, abrindo para o segmento, que é até o de ator também, do André, já é outra coisa. Tem um clipe meu que eu fiz para o menino, a música chama Amigo Negro, que eu reverti o mundo ao contrário. Todo mundo era um menino branco e ele passava por tudo aquilo durante o dia que um jovem negro passa. Porque era uma forma... Porque não tem como explicar, por exemplo, você chegar numa banca de jornal e ver Carícia, nada contra, o cara é bonito, mas uma representatividade, até uma coisa popular que seja um Big Brother, porque sempre era 12 e 1, parece que está fazendo um favor num lugar que é 50% a mais. Então, essa galera, esse movimento, por exemplo, até mesmo do rap que está acontecendo agora, por mais que muitos estão exaltando, a gente sabe que mais está trazendo pela primeira vez um grupo, uma notoriedade que não tinha, entendeu? Porque todo pensamento é aquele de que, né? Até quando tem essa notoriedade, o que é que ele está falando? Gente, eu trabalhei também aqui em frente num clube de futebol, até ajudei a fazer a TV aqui do Fluminense, e as pessoas sempre falavam assim, o cara jovem negro, fica rico, aí vai para outro lugar, namora loira e tal. Cara, quando ele está no seu espaço... ali, ele está vivendo a vida dele, é uma coisa. Quando se acende socialmente, você não vê mais ninguém ali da sua turma. Você começa a frequentar aquele tipo de pessoa. E muitas vezes condiciona a cabeça daquele cara, pô, tu vai voltar lá, mano. Então, agora que acho que está podando um pouco, se você o Flamengo ganhou, já chamou os meninos do rap, e pá, chama a galera do pagode, tá mudando um pouco, mas antes era assim, socialmente e até mesmo dentro da nossa área do audiovisual, é complicado a gente, né, vai voltar a ter pelo menos agora uma força na cultura até do audiovisual, mas você captar recursos, se você você sabe o que é fazer um projeto, tem pessoas que ganham só para fazer. E como é que eu vou passar um menino que quer ser cineasta lá na Baixada, como é que ele... Então, eu acredito, quanto mais capacitar, por exemplo, se o Sagaz tem um advogado que é da área dele, ele sabe cuidar mais. Entendeu? Não vou falar que um médico que fez juramento não vai, mas, porra, um médico que nasceu da comunidade, ele sabe melhor. Então, eu acho que a minha luta é capacitar pessoas, não só do segmento, mas que vai estar em torno deles, para poder, né, não desistir, por exemplo, de argumentar sobre cota, porque não tem como. É uma coisa assim, tipo assim, que você tem que renunciar realmente a alguma coisa. Mas não é renunciar à qualidade. Porque você não vai chegar lá no final, se você não tiver nota, você não passa. Mas que é lindo ver, né? Você sentar na sua sala de faculdade e ver uma pessoa que você vai ver na rua, que você vai ver no posto de gasolina, está ali estudando com você. E mesmo assim, você vai... Aconteceu isso até perto da minha área, que foi em Vassoura. Pessoas gritando, meu pai é coisa, seu pai é motoboy. Então, existe as oportunidades que não tem, existe o peso mais forte que dói é quando se impõe a classe mesmo, assim, tipo, você não é para estar aqui, você não... E uma construção, né, Rabu, das coisas, assim, porque a gente tem uma ideia meio imediatista. Quer ver uma coisa? O futebol feminino, né? Olha quanto evoluiu em 10 anos, você olha um jogo hoje, sabe? Mas por quê? Porque está tendo investimento. Daqui a 10 anos vai ser... ainda mais, daqui a pouco vai estar quase igual, assim, sabe? Mas por quê? Porque está tendo um olhar, está tendo um investimento, está tendo uma preocupação, estão valorizando, as meninas têm patrocínios, então tudo é investir, né? Então, assim, só vai conseguir transformar se tiver um olhar sobre, né? Agora, fingir que não existe, né? Fingir que não existe preconceito, fingir que não existe essas coisas todas, aí é uma alienação, né? Então, assim, e a mistura, acho que é um olhar... E a mistura, né? Eu acho que a gente agora está com tudo, com as portas abertas aí para dialogar, para conversar, para aprender uns com os outros, né? Eu tô aqui observando o Rabu falar, como aprendo, né? Como é bacana, assim, né? E a gente, e vice-versa também, que é uma troca, né? Com as suas vivências, suas experiências.
Então, acho que agora tá tudo aberto aí para a gente começar a conseguir dialogar novamente, né? Com boas ideias, né? Você consegue sentir essa vibração, Rabu, nesse momento que a gente passou essa transformação política agora, dando esse passo? Como é que você consegue também olhar para o futuro? É difícil não, porque nós fomos num nível muito baixo, assim, entendeu? Pô, a nossa profissão, então, nem se fala assim, né, cara? Não, eu realmente temi mesmo disso perpetuar. Assim, lógico que, né, a gente é meio cucaracha, né? A gente aguenta, barata aguenta os holocaustos. Mas eu acordei muito, 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 assim, otimista, entendeu? Pressupondo que a gente já vai partir da normalidade, entendeu? Por exemplo, esse ano, a duras penas, assim, uma coisa que foi legal, que não falar que salvou, mas que também poucos tiveram a chance. Eu fui premiado, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, porque, por exemplo, o André é um cara que chegou a níveis que 300 milhões sonham. Mas esses 300 milhões também pode viver muito bem se o Estado ajudar, né? Pô, tem um Sesc perto da sua casa, tem né, uma escola. E, tipo assim, o artista em si mesmo, ele é bobo. Por mais que ele... Porque a gente tem que dividir, né? A gente está chegando em tempos de pessoas que querem aparecer, tá aqui, mas a gente está acabando disputando esse espaço também. Mas na hora do final, o artista, ele quer apresentar a sua obra, ele quer ser visto, ele quer... Então, eu tô muito otimista mesmo, assim, tipo... E uma das coisas mais legais é nesse primeiro dia eu estar num podcast falando sobre loucura, isso. Né? Foi muito doido, cara. Muito doido. Assim, muito, muito especial mesmo. Muito representativo, muito simbólico, né? Do que a gente pode fazer agora, né? Para onde que a gente pode ir e como a troca de experiências é importante, como é enriquecedor, né? Foi o que eu falei pro Sagat. Sagat, você tem certeza que você quer que eu pense esse arranjo? A melhor coisa que ele fez. Eu, particularmente, por exemplo, gosto, né, de vários estilos, mas teve um momento no rap que eu acho que foi uma das grandes viradas, quando apareceu o Fugees, que era uma galera que, pô, se você for ver né, todos os três, porque tem isso também, né? A grande maioria do músico negro, ou ele se forma na igreja, né, ou na própria faculdade, na escola tem estudo de música. Então, são pessoas que, poxa, já ali pensavam, já arranjo, já... E eu acho que cada vez mais ter informações, porque, tipo, nada é completar... como se estivesse mesmo, né, um filme, você tá ajudando a trilha sonora da história que ele tá cantando, né? Uma vez eu falei, poxa, meu sonho é fazer um clipe do Racionais. Eu falei, putz, como é que eu vou falar o que o Mano Brown tá escrevendo, porque ele já tá contando uma história que já tá na sua cabeça, entendeu? Lógico, você entende. Mas eu acho, tipo assim, uma coisa muito incrível, assim, tipo, eu não tenho o que fazer, já tá. Isso é uma forma de trabalho também, ó. Mas eu acho que contribui um arranjo, ou você trazer ele também para uma outra zona. E eu acho que isso sempre, isso sempre fica, sempre eu tenho essa experiência, tipo, puxa, você me levou para conhecer aquele cara, pô, agora eu tô vendo isso daqui. Puxa, já fez o estalo na mente do artista. Que é o princípio da humanidade, né? Não do ser humano, mas do conceito de humanidade, eu acho, né? Que é aprender, né? É pegar as vivências, a gente tá aqui todos juntos para quê? Né? Então, a divisão, né? Isso aí não contribui em nada. A gente está aqui para aprender uns com os outros, né? Para pegar as vivências e evoluir, né? No final das contas, a gente está trabalhando a evolução assim, da nossa mente, né? De conseguir absorver diversos, né, conceitos opostos numa mesma sentença, digamos assim, né? E a gente passou períodos isolados, a gente passou períodos o isolamento, afastados. Então, assim, esse momento de estar aqui, de trazer universos diferentes e conectar, né? Também a questão das telas, né? Porque hoje em dia a gente não acompanha tudo com uma tela só. É a tela da TV, é a tela do celular. E como que a gente se conecta, né? Como é que a gente faz essa conexão com o outro? Como é que vocês buscam se conectarem com as pessoas? Isso é positivo, a gente tá junto e quase se interrompe. Pode falar. Não, eu acho que, como a gente vem falando, né? Assim, nem 8 nem 80, assim, né? Eu acho que o digital ele é fundamental, mas ele não é um substituto, né? Ele é um agregador.
né? O que eu falo pro pessoal da companhia lá online, olha, a gente aqui optou por fazer isso aqui, mas eu tenho meus grupos de trabalhos presenciais, o teatro presencial não pode, não deve nunca acabar. E uma vez eu tava com um projeto musical também, e na época eu fazia acupuntura com um acupunturista chinês e tal, cara muito legal. E ele falou, olha, botem nas mídias, façam tudo e tal, não sei o que, mas façam shows. É no show, cara, é no contato, né? É ali que tem uma chama que se acende e que vai mudar, né? Sim. E a gente tá passando muito por isso, porque tem muita... ainda mais na época da pandemia, surgiu muito artista, né? Porque é fácil fazer, né, rap em casa. Mas aí na hora do ao vivo, tem um montão de gente, putz, passando o aperto. E eu fico toda vez feliz, assim, sai um filme, sei lá, de grande bilheteria mesmo, que eu não vá, por exemplo, nos Estados Unidos, mas, pô, as pessoas estão indo no cinema ainda. Que é insubstituível, assim, tipo, pelo menos... A minha magia, o boom foi... Lá em Volta Redonda tem o maior cinema fora do shopping da América Latina. E não, é onde eu vi os meus primeiros filmes, onde me apresentei em música. E eu lembro ali na cadeirinha ali, na hora que eu vi o ET, meu pai me levou, pô, aí também foi sacanagem, me levou pra ver Gandhi, 4 horas de duração, eu Parava o filme no meio pra assistir. É demais. É igual uma vez também, pô, aí eu tava meio apaixonado, eu fui naquela peça do Zé Celso que durava 5, 6 horas. Quando você olhou pro lado, ela já não tava, né? Mas igual ele falou, muita coisa não é insubstituível. E eu acho que também você tem que meio que escolher hoje em dia a tua guerrinha, entendeu? Não dá pra você abraçar tudo. Então, tipo, eu tenho as minhas escolhas, assim. Algumas até eu atraso, porque acho que, por tudo que o André falou, assim, acho que eu tenho uma parada meio parecida, assim. Se vê uma história paralela passando, assim, eu acho que tem que... Aí quando eu vou ver, eu tô fazendo, eu tô ajudando, criei agora um selo. Na verdade, assim, eu tava sempre inserido aqui no meio dessa nova geração, todo mundo passava, não ficava rico, eu não. Aí eu juntei com um amigo meu, fizemos um selo agora, poxa, e descobri uma menina, já tem 2, 3 anos meio que trabalho com ela em Campo Grande, mas não, 2 em Campo Grande, na minha cidade e tal. Pô, a gente tá conseguindo quase fechando uma parceria bem legal agora com uma grande gravadora, porque o assunto que eu tô chegando lá, que eles estão perdidos, né? Nessa linha, pelo menos do rap, assim, porque a molecada hoje não tem a relação que a gente tinha romântica de gravadora. Pô, vou ser contratado. Ele quer ser contratado pela gravadora do Orochi, do Rap. Ele não quer saber mais. Então, nisso, as gravadoras ficaram meio perdidas, porque se você investir num sertanejo é milhões. Um menino de rap, tanta logística, e eles estão dando tanto número como. Então, eu tô meio que entrando assim no jogo para fazer meio embaixador. Falei, olha, assim, não é esse tipo de marketing, de mídia, isso aqui é importante. Então, eu tô levando o selo para lá, barra também em outras gravadoras, meio que tentar fazer essa parada de, tipo assim, a música urbana, ela vai ser a próxima música dessa geração. E se você não souber trabalhar, se você não souber entender que aquele menino que você tá tratando com poucas circunstâncias, que toca o violão lá, sei lá, fala do sol, você tem que... Esse menino urbano. Porque são artistas do mesmo nível. Fora outras coisinhas. Então, tipo assim, eu tenho atrasado um pouco o meu sonho, mas é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. Eu tento menos. E quando vem resultados... falou até do próprio Xamã. O Xamã já estava com 28 anos. E foi uma conversa assim, muito olho no olho. Assim, cara, fala que eu tenho que fazer porque eu quero. Não é porque ele era ambicioso. É porque... ele tinha uma vida, porque chega um momento, né, que o entorno da gente cobra de uma forma, é família, isso vai dar de... E toda uma coisa você tá... Eu lembro dele contando, tá numa mesa, alguém falar que, pô, não ia dar em nada. Isso também de tudo eu já passei. Então, naquele momento que eu falei, putz, tem uma coisa nesse cara que realmente tem que ser resolvida, mas independente disso, quando a gente foi fazer o primeiro clipe, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha tido com outros artistas. O cara sabia jogar pra câmera. A câmera ficou seduzida pelo cara, assim, tipo... E eu cheguei no final, assim, que eu gosto dessas doideiras de teste, estava ele, a namorada dele. Aí eu tava enquadrando a câmera, assim, aí eu na porta, falei, agora vocês dois passam pelada. Zoando, né? Eu olhei, eu falei, putz... Quando a gente subiu aquele clipe, eu recebi muito direct de artistas de outros
segmentos, até do próprio segmento, que a partir daquele momento o clipe falou assim, não, você pode fazer um filme, você pode ir a mais. Sendo que eu usei uma câmera, quando eu saí aqui do Fluminense, comprei 2 câmeras, uma com uma lente que eu usei para fazer 300 mil clipes e uma outra lá, que aí vem aquela coisa dos recursos. Não, se eu vou botar preto e branco, então eu consigo segurar melhor a fotografia. Pá. E fizemos tudo num dia, assim. E eu morava em Niterói, eu passava sempre um casarão abandonado. Falei, cara, um dia eu tenho essas coisas. O artista, a música nem existe, mas eu sei o lugar que eu quero. Eu passava, pô, tem que fazer aqui. Aí quando pintou a ideia de fazer o clipe, eu não conseguia achar, fui na prefeitura, ninguém sabia daquele casarão, com quem falar. Aí eu desistindo, passando na frente, saiu uma senhorinha assim. Eu falei, a senhora mora aí? Ah, não, eles deixam ficar aqui e tal. Eu falei, não, porque eu queria gravar aqui. Não, me dá um bujão de gás e... Fomos lá e fizemos. Demos até mais que um bujão de gás. Recentemente eu fiz uma artista minha que tem... De repente você já ouviu falar do Cine Centímetro? Sim. É um senhor que é delegado aposentado da polícia, que ama cinema, que comprou um montão de equipamentos porque a gente fala de Cinelândia, mas o principal era lá pro lado da Tijuca, ali do Meia, ali, que tinha mais cinemas. E ele fez uma réplica no quintal dele maravilhosa. Às vezes, quando tem festival de cinema, até uma galera faz umas paradas. Muito bom, Cine Centímetro. Eu também, eu liguei pra ele, era turrão assim, negociei, aí descobri que a filha dele tinha amigos em comum, havia a galera assim, muita negociação. E foi engraçado que eu fui lá, e ele faz um ator lá, né, pra mostrar, e eu vi ele falando o dia do aniversário dele, era o meu. Eu falei, agora. Pô, faz dia do meu aniversário, que dia? Ah, tá. Falei, puta. Foi eu e meu irmão, porque é uma produção pequena, e eu fazendo tudo, subindo. Aí no final ele falou assim, cara, eu já vi gente filmando aqui da Disney, parabéns, nunca... Porque eu acho que ele, não é que o trabalho nem estava pronto, mas acho que ele viu aquela minha paixão de eu só tinha 3 horas para resolver aquele problema e tinha que sair. Então, tipo assim, e eu fiz sem verba por uma artista também que eu acredito há uns 3 anos. Então a gente tem esse risco, assim, de... pode ser até uma coisa interna, assim, mas não vou falar que seja referente, mas talvez eu não tenha uma ascensão financeira que poderia, mas a gente não troca, porque é aquela coisa da hora, é uma parada que está dentro da gente que fica se repetindo, né? Você fala, não, agora aí aparece alguém e fala, putz. Mas o bom para mim é que durante disso eu cresci muito, eu aprendi. Meu resultado foi trabalhar com essas pessoas, entendeu? Mas ano que vem eu tô encaminhando só essa galera que eu tô trabalhando e focar no cinema para disputar com ele aí. Não é nada. Não, disputar nada, fazer as parcerias. A gente falando disso, dessas parcerias e dessa volta que o mundo dá, você fez também recentemente um filme com o meu mestre, que é o Bigode, o Luiz Carlos Lacerda. E você falou que demorou. Como é que foi esse processo para fazer o filme com ele? Rapaz, na verdade foi uma série, né? Tá na Globoplay agora. A Rua do Sobe e Desce, o Número que Desaparece. Eu conheci o Bigode, tem o tempo das coisas, né? Eu conheci o Bigode em 2002, no festival de cinema do Cine Ceará. E aí, Bigode, os amigos chamam, não precisa explicar porquê, né? Mas é Luiz Carlos Lacerda, né? Um grande diretor, que foi o discípulo do Nelson Pereira dos Santos, né? Começou lá atrás com toda essa galera ali do cinema novo brasileiro, né? Glauber, enfim. E aí o Bigode, desde então, cara, desde 2002, que a gente fala, porra, vamos fazer alguma coisa, vamos, você quer aí almoçar? Então vamos fazer não sei o que. Tá, aí não dava certo. Aí não sei o que. Aí o Bigode conseguiu essa série, né, emplacar essa série no que estreou no Canal Brasil. E ele falou pra mim que ele tava sem protagonista, eu tô sem protagonista, não sei o que. E disse que ele pensava em vários nomes, aí não tinha pensado no meu ainda. Aí ele me contando isso, eu falei, pô, Bigode, mas que história é essa, cara? Tinha que ser o primeiro nome. Ele falou, André, sinceramente não foi. Aí depois, cara, deu super certo, né? A gente enfim conseguiu trabalhar juntos, eu e a Fernanda Vasconcelos, e um grande elenco ali. E é muito interessante, porque o Bigode ele vem dessa galera do cinema novo, então ele tem um jeito de filmar, né, que mesmo que seja uma série para televisão, ele ainda traz muita das vivências, né, aquilo que a gente estava falando sobre as experiências e vivências, ele traz muito daquela galera que fazia cinema em 1960 e que tinha 2 horas para resolver um problema. De Luft mesmo, que era o cara que fazia a fotografia do Glauber. Agora o Walter Carvalho fazendo as novelas também, você sente, putz, às vezes eu passo pela sala e falo, isso aqui parece um filme. Isso aí é quase um filme. Eu acho fantástico. E os drones que saem da água, aquelas coisas, né? Então, assim, mas eu acho que nada substitui a ideia, na verdade. Né? A gente fala muito sobre
a aparelhagem técnica, mas a gente também falou muito sobre ideia. Eu acho que a ideia ainda é o centro E teve da... muito isso na sua vida de história de escolha, ser escolhido, entrar aos 45, não era para ser e foi você? Cara, é engraçado isso, né? O Pedro Paulo Rangel, ele fala, eu nunca passei num teste. eu passei em poucos testes. Eu passei em testes importantes, assim. Mas, cara, os personagens que caem pra mim, assim, desses que foram os mais, né, notórios, todos os personagens, né? Mas é engraçado, parece que tava assim, ó, isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Então, assim, Novela das Oito, Indra, né, Julinha, Novela das Sete, os personagens de cinema, né, foram personagens que eu sentia que ele ia ter uma importância muito grande para minha carreira. Acho que não sei o Rabu na direção dos clipes, como é que foi, assim. Antes, uma outra pergunta antes disso, que é um tema que tem sido falado. Tudo bem, se você vai fazer um personagem carioca, você vai ser carioca. Mas sobre os sotaques, assim, acho que agora com a plataforma de streaming, muitos trabalhos não tem que situar as coisas. Como é que você lida, assim, com essa parada do sotaque? Rabu, eu já fiz personagem, assim, mineiro, acriano, carioca, paulista. Minha visão, né, sobre essa questão, assim, que tem esse debate, eu acho que o ator ele tem que ter liberdade, né, de poder fazer. Eu estava falando sobre a peça, né, acho que não tem como considerar, por exemplo, uma apropriação cultural eu fazer um personagem, né, carioca, né, enfim. Agora, o que tem que haver na minha visão é um respeito muito grande, né, e um aprendizado muito grande, né. Foi como eu falei, eu escrevi uma peça que se passa no sertão da Bahia, um cordel. Eu fiquei 5 anos escrevendo. Consegui chegar na casa do Ariano Suassuna, ele fez uma revisão da peça para mim. Show, hein? Né? Foi uma loucura, assim, sabe? Tá virando uma quadrilha lá em Giraldo Ponciano, mas tá no interior do Alagoas. Então, é a maneira que eu acredito. O que eu acho, assim, sinceramente, é que tem que haver muito respeito, né? Muita humildade por parte do ator, no sentido do aprendizado em relação, por exemplo, a uma questão de sotaque. Porque senão vai parecer que você tá debochando. Né? Então, isso não pode acontecer, né? Eu acho também, tem um projeto que, na verdade, rolou um desrespeito que foi muito positivo. É uma série que eu tava amando, mas foi cancelada no primeiro. Como é que é o nome? Caraca. Enfim, é daquele escritor de histórias fantásticas lá, que era totalmente racista. Krauss. E passou na Amazon Prime. Isso. Que era de terror. Eles pegaram um autor que era racista, declarado, inverteram aquilo tudo, botaram as questões raciais. Cara, cada capítulo eu ficava assim, arrepiado. Assim, eu vi essa série, impressionante. E foi essa showrunner lá que chama Misha, não sei, até tô seguindo ela. E eu acho isso lindo também lá fora, assim, essa possibilidade de você ser ouvido dentro de alguma mesa, independente de onde você vier. Tinha, tipo, recém-formado na parada, se eu não me engano, e conseguiu emplacar essa série que, tipo, se for ver, é uma magnitude imensa, assim. E foi isso, tipo assim, de pegar uma história que... eu posso citar uma nacional aqui, que, assim, né, é polêmico, mas Monteiro Lobato era total. E eu penso também em fazer algumas coisas assim que... Pra subverter a coisa, né? Porque não pode tirar o fato do cara ser criativo, de ser... Sim. Vamos trazer pro tempo de hoje, vamos resolver essas questões, entendeu? Exatamente. Então, eu acho... Porque se você for ver, abrir, assim, existe marcas de ouro, tudo tem uma história lá nos porões. Cara, sim. E vamos falar, por exemplo, assim, ó, Jackson do Pandeiro. Né? Você pega Jackson, tem umas letras de música. Eu fui ver um musical do Jackson com a direção da Duda Maia. E o Jackson tem uma música que ele fala, é o marido da mulher que virou homem. Quando ele passa, todo mundo diz, aquele é o marido da mulher que virou homem. Que é o cara, eles começam a debochar do cara, porque a mulher do cara virou homem. E aí ele fica mal falado na cidade. A Duda, né, e o pessoal lá do Jackson colocaram essa música no musical, mas eles fizeram de uma forma, cara, que mudou, assim, e aí no final eles se abraçavam e isso aqui. Aí é isso que o Rabu tá falando, é como fazer hoje em dia isso de uma maneira que você consiga transformar aquela ideia que por inocência, incoerência, acho que a maioria talvez, mas claro que tem pessoas que, enfim, infelizmente têm pensamentos, né, retrógrados e tal, mas as pessoas que conseguem enxergar isso e transformar, eu acho que é uma qualidade, assim. Né? Você citou isso, é muito interessante, porque
tem o Mário Lago, enfim, ninguém tira também a Da importância Amélia, dele, né? mas a Amélia, a música, então assim, que é isso. Então é pegar, igual você falou, o brasileiro pega também essa e Uma subir. vez eu até discuti com o Fabrício, que é o nosso amigo em comum, Fabrício Boliveira, grande que ator. tem que me ligar para resolver umas coisas. Tá te devendo alguma coisa, Fabrício? Não, a gente tá com um projeto bem bacana, que depois eu até falo. Que era sobre Vinícius, né? Que ele fala que o Sim. samba é branco na alma, né? Acho que saiu minha voz aqui. Alô, alô. Voltou. E eu falei, não, mas por que ele fala que é branco na poesia? Pô, mas por que é poesia, né? Ele tinha o argumento dele, eu tinha o meu, mas foi uma coisa, assim, saudável. Porque, por mais que a gente fala assim, é a época, tal, coisa... Mas eu acho que as pessoas, às vezes, independente da época, ela é boa ou não... Entendeu? Alguma coisa, às vezes, a gente pode ser levado. Por exemplo, você vai num jogo de futebol, você tá cantando, a gente cantava mulambada pro Flamengo, eu sou Flamengo, mas tipo, não, mulamba era... Aí você vai estudar, fala, não vou falar mais isso. Então, quem tá se propondo a rever, poxa, tá crescendo pra caramba como pessoa, né? Pra começar das nossas músicas infantis, né? Exatamente. É só pegar os anos 90 aqui no... Nossa Senhora! A questão é, anos E 90. aí ele falando isso, que foi um pulo muito louco, porque... Pô, já tô 51. Eu saí de manhã, era Concerto da Juventude, Mundo Animal, um balão mágico, pum! Aí começou a vir os anos 80 de uma forma muito... Sabe, você não teve um meio termo ali. Então, e acho que dali já se formou uma outra geração, entendeu? Mas o nosso passado recente, principalmente da televisão, quando você olha, que não tem nem 20 anos, você fala... Putz, como é que fazia isso? Como é que falava disso? Como Total. Por exemplo, eu fiz um filme agora que lá no Sul, e o protagonista é o Murilo Rosa, né, fazendo um gaúcho. E claro que... Meteram o pau nele. Não, até que eu acho que eu nem sei, não vi, Rabu, até porque o Murilo tem ele fez já bastante coisa lá. Mas eu acho o Murilo é um cara, gente finíssima, né? Assim, é interessante eu, como gaúcho, ver a tentativa de uma aproximação de um então eu também, ao invés de, não é gaúcho, não vai fazer filme aqui, tchê. Isso. Porra, não, vamos ver. Daqui a pouco o cara se aprende, né? Pô, e como ele é um excelente ator. Então... E a outra mas visão, nós somos né? também, assim, muito, como se diz, né? A gente fala disso, mas às vezes as pessoas ficam pé da vida como é que, sei lá, o americano vê o brasileiro e coisa. Mas daí, cara, a gente tem exemplo tão perto aqui. Uma vez uma banda de uma molecada foi falar sobre índio na Amazônia, como se... Sabe, não tem um conhecimento, às vezes, prévio, e tem esse pré-conceito muito próximo. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, antes da gente, às vezes, também, lógico, a gente tem que defender nossos pontos, mas peraí, qual a visão também que eu tenho disso? Sim. Qual a visão que eu tenho? Aí você vai começando a picar. Qual a visão que eu tenho da mulher fazendo isso? Porque eu tô, assim, vivendo uma mulher, por exemplo, uma mulher que botou o post esses dias, aí a menina lá tá vestida do jeito que ela quer. Não é questão de machismo, mas do meu lado não ando assim. Entendeu? Então, é um serviço diário de autorreflexão e de tirar... eu sempre faço esse paralelo, assim, né? A gente nasceu ali um refil, né? Vem informação pai, família, religião e sociedade. Chega no momento ali, né? Que você começa a vir em outros lugares, e hoje em dia, com a possibilidade das redes sociais, você reflete um montão de coisa, né? Teve agora, né? Recente, sendo ou não, vou falar um nome, mas acho que ajudou muito no final da campanha, que foi o Felipe Neto, porque Sim, dentro da casa dele tinha um mantra e ele, por ele mesmo, ele refletiu aquilo. Que talvez o dinheiro, que às vezes a gente acha nocivo, proporcionou ele de conhecer mais. Então, a gente sempre gosta de ter um time para torcer, mas se a gente também tem que refletir também se a gente está jogando bacana, entendeu? Você falou tudo aí, Rabu. Acho que é exatamente isso. É ter sempre uma coisa... O Chico falava, né, que quando ele compunha, é como se o Tom Jobim ficasse aqui atrás, assim, sabe? Falando, vendo. Acho que é um outro eu da gente que tem que estar sempre nos analisando, assim, né? Para não cair em perigoso. Tá no equilíbrio. E aí, vocês... a gente tá chegando ao próximo do final. Mas eu queria saber, assim, como é que os próximos passos você pensa fazer série, documentário? Para onde você tá querendo... O Rabu vai dirigir um clipe comigo, ele não sabe ainda, mas... E outra coisa, ele vai fazer parte de um filme meu. Aí, você não sabe. Vai começando com curta, mas a gente chega lá no longas e séries. Claro.
Então, assim, né? Para se manter financeiramente, eu tenho a base que é mexer com a música ainda, né? Produzindo esses artistas junto com meus sócios e tal. Deixar a coisa certinha ali. E depois também chega um certo tempo do artista que ele vai meio que indo por si mesmo. Mas meu plano é não passar mais do ano que vem, que eu acho que é um ano propício para isso, que é focar mesmo por cinema, séries, que eu gosto. Então, vou começar fazendo algumas coisas de curta, tentar alguns editais e tal. Mas hoje, por exemplo, estou capacitado com um equipamento que eu mesmo posso fazer e a gente começar também a testar, né? Porque é uma outra linguagem, né? Clipe é clipe, filme é filme. E aí a hora da verdade é ali. Então, o meu foco mesmo para 2023 é tentar adentrar mesmo no que é o meu maior sonho mesmo, que é cinema, série. Bacana. Eu tô com meus projetos, agora eu vou estrear um espetáculo lá em Ribeirão Preto também, que é um musical que eu tô dirigindo, já tá se desdobrando num projeto para audiovisual também lá. Na verdade, assim, agora minha vida é isso, assim, é pensar os projetos e vendo onde é que eu tô, assim, pô, esse aqui eu tô escrevendo, esse aqui eu tô atuando, tô escrevendo e dirigindo, então, bastante coisa, assim, que vem agora para o ano que vem, eu acho que vai se abrir um novo campo, né, pra gente, tem também os produtores que estão aí no mercado vão ter o acesso à Lei Paulo Gustavo, né, à Lei Aldir Blanc, né, para 2023. Então, está se estabelecendo uma normalidade, né, no âmbito cultural, que é o que concerne a gente aqui e tal. Então, tem vários projetos nessa área, né. Tem uma parte acadêmica minha que eu descobri também, que é dar aula, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou testar a minha nesse workshop. Talvez vai virar um stand-up comedy. Pô, maneiro. Muito bom. E, cara, trabalhar, conhecer pessoas legais, né? Participar de programas bacanas. Obrigado. Ó, André, Rabu, quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Fazer esse encontro foi algo incrível. Vou deixar linkado para as pessoas que estão assistindo, acompanhando as redes sociais deles, para vocês já clicarem, curtirem também, compartilhar. Chegar até o final aqui, deixa o seu curtir, porque vamos educar o algoritmo para que mais conteúdos assim cheguem a mais pessoas. E deixar o microfone aberto para vocês darem o seu recado final. Fala aí, Rabu. Então, a primeira coisa é muito agradecer, porque eu estava cavando um time já de podcast para ir. Muito pelo que a gente falou aqui no Bastidores, né? Agora, falando sobre a área que eu atuo mais, que é o audiovisual, e essa geração toda aí agora de muitos artistas, né? Que estão conseguindo atingir o topo. Teve muito, né, desse trabalho, né, do audiovisual, que era uma coisa democrática, né, praticamente de fazer, você subir. Então, eu acho muito importante chamar a galera que está por trás da câmera, está por trás da produção musical, os beatmakers, os compositores, e às vezes até junto mesmo com o próprio artista, porque é um conjunto que, para dar certo, tem que ter essa base. Então, pô, eu estou muito feliz, agradecer, tá? Agradecer a surpresa de encontrar aqui o André, que a gente já cruzou, mas com ele não lembra de mim, não. Mas Onde foi, cara? Onde é que você... Cara, foi alguma coisa que o Fabrício me chamou. Agora não vou lembrar, não. Pode, cara, eu fiz uma peça com ele, o Antônio de Chica. 20 anos atrás. Isso, meu. Descobri já o Antônio de Chica que eu fazia uma véia. Isso, aqui na Copacabana. Não, Cândido Mendes. Teve aquele da Copacabana, Cândido Mendes, isso mesmo. Cândido Mendes. Vocês eram todas veinhas. As veinhas, cara. Isso mesmo. Direção de Zé o Brito. Aí. Aliás, Zé tem que trazer aqui no... Não, Zé, o Tata já sabe, Zé é figura... Ele lançou um show agora, né? Foi um show belíssimo no XP. Então ele tá com um show, tem aí um mote pra chamar ainda. Sim. Show. E é isso. Vocês são lindos. É isso aí, gente. Agradecer. Até a próxima. Parabéns aí pelo programa, pela divulgação da arte e cultura. Obrigado. E você, então, se inscreve, curte, compartilha. Até a próxima. Tchau.